Olá, vamos conversar mais uma vez sobre um assunto da psicanálise. O tema de hoje é reorientação sexual. Primeiro, eu fiz essa cara, né, gente, de propósito. Existe a reorientação sexual? É importante a gente fazer essa pergunta. Primeiro, o que é a sexualidade? Quem de nós entende de sexualidade? Existe um problema sério com relação a essa questão. A sexualidade é um tabu, é um dos assuntos menos conversado, menos discutido em nossa sociedade. Queremos conversar sobre corrupção, sobre lei eleitoral, sobre reforma da Previdência, sobre família, mas sobre sexualidade a gente não conversa. Os casais não conversam sobre sexualidade. Eles que têm uma intimidade. Ora, se um casal que tem a maior intimidade sexual não conversa sobre sexualidade, quem vai conversar sobre sexualidade? É você que está entrando agora aí. Eu peço que diga seu nome, a cidade de onde você está, para a gente poder divulgar aqui. E peço a você também que compartilhe, para que esse assunto chegue a mais pessoas. Então, certa feita, uma pessoa me procurou pedindo que eu fizesse a reorientação sexual da filha. A filha é lésbica, ele é pastor, e aí ele gostaria que a filha tivesse uma reorientação sexual. Eu disse a ele, é muito pouco provável que isso aconteça. Primeiro que esse não é o papel do psicanalista. O papel do psicanalista é estar o analisando. Poliana Lessa, de Campos dos Goitacazes. Olá, Poliana, compartilha para nós, para que o conteúdo chegue a mais pessoas. A minha amiga Ivana, lá de Nova York, New York, Estados Unidos. Ivana, estou indo para Nova York em junho. Não vou para Nova York, não, desculpa, para os Estados Unidos. Vou falar em Connecticut, Massachusetts e Denver, do Colorado, no estado do Colorado. Primeira vez que eu vou ao estado do Colorado. Então a Ivana está em New York, Nova York, nos Estados Unidos. Prazer, querida. Compartilha aí para nós. Então, amigos, como é que eu vou falar? A gente vai falar em reorientação sexual se nós não conversamos sobre Jailza Benevides, é de Tacaimbó, Pernambuco, xará da minha esposa, que se chama Jailza também. Compartilha aí, Jailza Benevides. Então, como é que eu vou conversar vou falar em reorientação sexual se eu sequer converso sobre sexualidade? Se eu não converso sobre sexualidade com a minha esposa, com o meu marido, que são as pessoas mais íntimas que eu tenho. Então a gente não conhece sexualidade. Nós ignoramos sexualidade. Não se ensina sexualidade na escola. Não se ensina, não se fala de sexualidade na universidade. Então como é que eu vou entender sobre sexualidade? Como é que eu vou determinar que o outro tenha que ter uma outra orientação sexual? Então a gente pensa o seguinte, né? É aquele mundo maniqueísta, do bem e do mal. O que não é do bem é do mal. O que é o mundo maniqueísta, tão criticado por Nietzsche, Frederico Nietzsche, um filósofo? Ele diz o seguinte: por que o maniqueísmo é algo que faz mal à sociedade? A Rita de Cássia Cesana não disse a cidade, Rita. Coloca para nós aí para a gente compartilhar. O Francisco, lá de Santos Dumont, Minas Gerais. A Cristina de Petrópolis, a ver se é isso. Deixa eu voltar aqui. A Rita de Cássia Cesana. Cristina Rocha, da UMEB de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, como é que a gente vai discutir a reorientação sexual se a gente nem sabe o que é sexualidade? No fundo, nós não sabemos nem o que a gente é. Então, primeiro precisa conversar. Quantos casamentos que se perdem porque o casal está com dificuldade no campo da sexualidade? Porque o casal não conversa
sobre sexualidade, porque ficam constrangidos de dizer, de falar de si, de falar dos seus desejos. Qual é a esposa, qual é o marido, qual é a esposa que fala para o marido que ele está com dificuldade, que ela não está sentindo desejo, que ela está com dificuldade na sua libido? E olha, se a mulher não fala isso, os homens podem esquecer. Os homens são muito mais fechados ainda sobre sexualidade. Sabe o que acontece com os homens? Muitas vezes eles buscam uma imagem mental para ter uma ereção, para quando buscar a esposa, a Rita de Castro Cesana de Nova Venécia, Espírito Santo, a cidade onde eu morei por 11 anos. Um abraço aí a todo o pessoal de Nova Venécia. Então, o marido busca uma imagem mental, ou às vezes um site pornográfico, para ter ereção, para procurar a esposa para poder ter a relação sexual. Porque ele tem vergonha de procurar a esposa murcho, sem ereção. É como se ele tivesse que mostrar uma arma que diz que ele é forte. Como se a ereção fosse para ele uma espada. Isso é um problema muito sério, porque veja bem, se ele começa a atividade sexual com a esposa, murcho, se a esposa no carinho percebe que ele vai ter ereção, ela vai se sentir desejada. E a relação vai ser muito mais saudável. Então, olha como a gente conhece muito pouco a sexualidade, gente. O ideal seria a gente começar normal, como permitindo a nossa companheira, a nossa esposa, a pessoa que está conosco, pode ser o companheiro também, permitindo a outra pessoa provocar em nós a excitação. E aí a pessoa vai dizer, nossa, eu sou desejado, sou desejada, porque eu faço a outra pessoa ficar excitada, já que a nossa sexualidade é externa, é diferente da mulher. Então a gente conversa muito pouco sobre sexualidade. E aí, voltando ao movimento maniqueísta, olha só, por exemplo, no maniqueísmo é o que? Deus é do bem, não é isso? O diabo é do mal. O dia é do bem, a noite é do crime, é do mal. O magro é saudável, o gordo é doente, o branco é do bem, o negro é do mal. Você está denegrindo a minha imagem. A coisa está preta. Olha que expressões racistas que a gente nem percebe. O branco é do bem, o judeu é do mal. Não fica judiando, você está judiando de mim. Ou seja, você está sendo judeu. Então a gente, na época, o alemão era do bem, o judeu era do mal, na visão de Hitler. Então esse é o modelo maniqueísta. Logo, o heterossexual é do bem, o homossexual é do mal. O homem é do bem, a mulher é do mal. Tanto que quando o diabo quer flertar com a gente, ele ganha a aparência feminina. Olha como é que é esse mundo nosso dual, quadrado. É um mundo que não se identifica mais com os dias atuais. Eliane Dias está dizendo, bom dia, Aloísio. Ela falou, bom dia, Alô. Luciana Vilas Boas, dos Estados Unidos também, lá do estado da Flórida, estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Então, como é que eu vou falar em reorientação sexual, gente? Por que reorientação sexual? Qual o problema da pessoa ser homossexual? É uma coisa errada? Quem diz que é errado? Qual é o certo? O certo era o negro ser escravo. Estou aqui falando para vocês como psicanalista. Um professor universitário aposentar, que está aposentando. Então eu estou errado, porque o certo era eu estar capinando, lavando o carro, trabalhando como empregado doméstico, não é assim? Então as coisas mudam. Qual é o certo? Qual é o errado? A gente tem que se perguntar. O que é que a gente ama? A gente ama o nosso filho porque ele é o que nós queremos que ele seja, ou nós o amamos de qualquer maneira? Porque nossos filhos, como diz Khalil Gibran,
Eles não são nossos filhos. São filhos da ânsia do mundo. Não sabemos de onde ele vem. Não sabemos para onde ele vai. Cristina Rocha, também da Flórida. Não sabemos para onde ele vai. Então, como é que eu posso definir qual é a sexualidade que ele deve seguir? Isso é muito complicado. E depois, por que reorientação? Quer dizer então que eu posso curar a condição dele ser gay, dela ser lésbica, dele ser bissexual. É possível curar isso? É uma doença? A Organização Mundial da Saúde proíbe, veja bem o que eu vou falar agora, a Organização Mundial da Saúde proíbe, não considera a homossexualidade como doença. E os conselhos de medicina, de psicologia, proíbe aos seus profissionais de psiquiatria, proíbe aos seus profissionais listar como doença. Isso quer dizer que se algum consultório de psicólogo, de psiquiatra, de médico estiver atendendo um homossexual como doente, esse profissional pode ter o seu consultório fechado. Porque a homossexualidade é uma característica do indivíduo, não é uma escolha do indivíduo. Eu nunca escolhi ser hétero. Você é hétero que está me assistindo, alguma vez você escolheu? Você pensou assim, não sei se eu vou ser homo, se eu vou ser hétero, o que será? O que é mais interessante? A gente não teve essa escolha. Ora, se o hétero não teve essa escolha, por que o homo tem? E aí, se a gente entende que o homossexual pode mudar, a gente vai ter uma consequência. Qual é a consequência? Que a homossexualidade é algo adquirido. Isso é muito sério. Porque com essa ideia de que a homossexualidade é algo adquirido, eu então vou cercear a criança dos brinquedos. Menina tem que brincar com boneca. E menino tem que brincar com bola, automóvel. Ou seja, a menina é voltada para a família, o menino é voltado para fora. Mas o que a gente tem assistido hoje? Cada vez mais meninos voltados para dentro e meninas voltadas para fora. Mulheres executivas, bem-sucedidas, empresárias, professoras, pesquisadoras, mulheres pastoras e homens que agora carregam o carrinho do bebê, homens que gostam de cozinhar, homens que ajudam suas companheiras, seus companheiros na atividade de casa. E aí, como é que a gente faz? Como é que eu vou treinar esse homem moderno para cuidar do filho dele, se eu coloco ele de criança para brincar com bola de futebol? E se a minha filha gostar de futebol? Independente de homossexualidade ou heterossexualidade. O que a família tradicional antigamente dizia? Antigamente, assim, da minha geração para trás, que os meus filhos não têm nenhum problema com relação a isso. Eu tive que estudar, né, para aprender isso. Senão minha cabeça seria diferente. Por isso eu compreendo muito quem pensa diferente de mim. Porque eu já pensei desse jeito. Mas no meu consultório, como psicanalista, eu não posso agir assim. O meu papel como psicanalista é escutar. É aprimorar o meu ouvido. Para, escutando a história do paciente, ajudá-lo a se encontrar nessa história. A se perceber como protagonista dessa história. A ressignificar essa história e não a modificar a história. Esse não é o meu papel, porque a história não é minha, a história é dele. Então veja bem, vamos lá. Ana Paula diz o seguinte: homens casados que ficam com travesti são homossexuais? Boa pergunta. Ana Paula, segura aí a sua pergunta, deixa eu só concluir esse raciocínio e já eu já começo a responder. Os demais também, nós estamos aí com
bastante gente participando, os demais também podem fazer pergunta, pessoal, que aí vai motivando esse assunto, que é um assunto importante, um assunto muito pertinente aos nossos dias. Então, voltando aí o raciocínio, se eu começo, então, se eu quero a formação de um homem afetivo, um homem que cuide bem dos filhos, eu tenho que dar para ele, quando criança, a boneca para ele brincar, para ele aprender a cuidar. Por que a menina tem que aprender a cuidar e o homem não? Por que a menina não pode brincar de automóvel? Hoje a mulher dirige. Um bom percentual, não é ainda 50%, mas um bom percentual, eu não tenho a estimativa, de mulheres que dirigem. Até porque elas trabalham, precisam ir de automóvel. Então o fato do homem brincar de boneca, lavar vasilha, não vai torná-lo homossexual, porque a homossexualidade não é algo apreendido. É uma característica do indivíduo. O homossexual nasce homossexual. Ponto. Mas, Aloísio, se um homem é violentado, se ele é estuprado por um outro homem, ele não pode se tornar homossexual? Não. Existem pessoas que são violentadas e que são homossexuais. Existem pessoas que são... Eu tenho uma pessoa que eu atendi, por exemplo, que ele foi estuprado várias vezes e é hétero. Eu tenho um outro caso que o cara foi abusado pelo irmão e é homossexual. Então, isso não interfere na sua orientação sexual. Isso traz sim dores, conflitos, que tem que ser tratado no consultório. Mas isso não interfere na sua orientação sexual. Ele é homossexual. Ele nasce homossexual. Ele é bissexual. Ele nasce bissexual. Ele é heterossexual. Aliás, se a gente fosse levar a ferro e fogo, o que é adquirido é a heterossexualidade. Porque, por exemplo, todos nós somos meninas até, acho que 8 semanas, né? Depois que vai formando a diferença para o menino. Mas analisando o ponto da biologia aí, do ponto de vista psíquico, o ser humano nasce homossexual, heterossexual, bissexual. Ele não vira, gente. Não existe essa história de virar. Se ele não vira, ele não pode desvirar. Então não existe reorientação sexual. Isso é um equívoco. Muito sério. Muito sério. Freud jamais chancelou esse tipo de conduta. A gente sabe que existem psicanalistas que fazem isso, mas fazem por desorientação. Eles precisam de uma reorientação psicanalítica, não sexual. Então não existe a possibilidade de uma pessoa deixar de ser gay, o ex-gay. Ele ou é bissexual, então ele passa a casar e viver uma vida hétero, ou ele vai fingir, vai ter um casamento de aparências. Isso é muito sério. Porque o homossexual, ele não sente desejo por mulher. Ele tem asco, no caso do homem. E a menina não sente desejo por menino. Ela tem asco, ela quer menina. Lavínia Maria Fafá de Carvalho Castro. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Lavínia. Lavínia, coloca pra gente aí a sua cidade e pode fazer uma pergunta se você quiser. Tá claro então, pessoal? Não tem isso. A alma do indivíduo já é assim, é algo... Se está errado isso, conversa com Deus. Ele errou lá na criação. A pessoa já nasce homossexual, heterossexual, bissexual. Já nasce assim. O transexual é que muda. Por quê? Porque vai mexer no corpo dele, que é uma outra história, né? A gente vai ter que explicar o que é transexual. Então, o transexual é aquele indivíduo que mora num corpo de homem, mas ele é mulher. Então ele precisa fazer a cirurgia. Ou ele mora num corpo de mulher, mas ele é homem, então precisa fazer a cirurgia. Que não tem a ver também com a orientação sexual, é uma coisa de gênero. Por exemplo, eu tenho uma analisanda que ela quer fazer a cirurgia. Ela quer ser menino. E ela tem um corpo de menina. No entanto, ela namora com menino. Bom, aí a gente fala, olha, se ela namora com menino, por que ela não continua sendo menina? Não seria melhor? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então ela vai transformar o corpo dela num corpo de menino e vai ter uma
relação homossexual, né? E nem se usa mais o termo homossexual. Hoje o termo mais usado é homoafetivo. Por que o termo homoafetivo? Heteroafetivo? Porque a gente não fica transando o tempo todo, né? A gente tem, no meio de tanta coisa que a gente faz junto, a gente transa. Mas a gente vai no supermercado junto, arruma a cama junto, atende os filhos junto. Deixa eu colocar aqui, a Lavínia diz que ela mora no município de Serra, Espírito Santo, né? Ela é do CEPLI, bairro de Fátima. CEPLI é uma sigla, né? Jorge Moura, um abraço, Jorge. Jorge Moura é o Jorginho, um grande cantor e compositor, uma capacidade fantástica de entonação e é compositor. Jorge Moura é da cidade de Mimoso do Sul, Espírito Santo, a terra do nosso amigo, como é o nome dele, gente? Lá do Carga Pesada, do nosso amigo, vou lembrar o nome dele, Estênio Garcia, né? Tem lá o Teatro Estênio Garcia. Ele é também de Mimoso do Sul, lá só tem talento. O Jorge Moura é de lá, é o Jorginho. Eu chamo carinhosamente porque é meu amigo, né? Mas o nome dele é Jorge. A Céia Cruz, um abraço, Céia. Então, a sexualidade ela não é educada, não é adquirida, não é aprendida, logo não pode ser modificada. Tanto é que vocês sabem que está bem em evidência hoje os casais homossexuais, homoafetivos, adotar crianças. Pesquisas apontam que a maioria das crianças adotadas por homoafetivos são héteras. Por que a maioria são héteras? Porque a maioria da população é hétera, em função da educação, de todo um processo, né, que acontece. Então, não é apreendido. Dessa maneira, então, voltando aí à questão do transexual, só para fechar, o transexual, então a Zélia Ferreira está no Rio de Janeiro. O transexual é aquela pessoa que tem um corpo de mulher e não se sente satisfeita com o corpo e quer adotar um corpo de homem e vice-versa. Mas isso não tem a ver com a sexualidade. Se ela é mulher e transa com mulher e quer adotar o corpo de homem, então ela vai ter futuramente uma relação heterossexual. Mas o caso da minha analisando é que ela é menina, namora com menino e quer modificar sua sexualidade, o seu corpo físico, né? Portanto, aí é o transexual. Okay? O Mário Fiorentin. Boa tarde, Mário. O Mário mora fora do Brasil. Fala o nome da sua cidade aí, Mário. Eu esqueci agora, cara. A palavra Nicarágua tá bloqueando, mas não é Nicarágua, não. Mário trabalha na Fazenda Esperança, né, cara? Muito legal o trabalho que ele faz. O Mário Fiorentin. Eu tô aqui mexendo aqui, pessoal, para achar a pergunta que a pessoa fez, que agora daqui para frente a gente pode... A Guatemala. O Mário mora na Guatemala, na América Central, né, Mário? Faz um trabalho fantástico lá com dependentes químicos na Fazenda Esperança. E aí, Mário, você deve receber bastante gente com esse conflito também aí, né? Pessoa que não se aceita como homossexual, que não se aceita como bissexual. Há uma outra coisa também com relação ao bissexual, é que, por exemplo, a gente acha, aqui a Lavínia, gente, ela é não é da Lavínia não, alguém aqui é da Califórnia, do estado da Califórnia, achei aqui, a Zélia é do estado da Califórnia, a Zélia está sempre nos acompanhando. Tem um botão aí, pessoal, que se você clicar, toda vez que eu falar vai aparecer para você aí, né? O Facebook ele te dá essa opção. Vamos lá. Pergunta da Ana Paula Rodrigues. Ela diz assim: homens casados que ficam com travestis são homossexuais? Bom, o fato, vamos lá, do ponto de vista... Por isso que eu falo, a questão de sexualidade é muito complexo, né? Não dá pra gente rotular. Vamos tentar entender esse tipo de homem. Primeiro é que entrevistas que a gente fez com travesti, que eu dei... Eu sou professor fui professor de antropologia há muitos anos, né? E aí durante o período que eu fiz uma entrevista com travestis, e eles me disseram o seguinte: todos os clientes deles, sem exceção, só para a gente entender,
Aí a pessoa colocou aqui, estou inscrita, eu sigo. Ah, então o item é eu sigo. E aí aparece para você, enfim. Então, entrevistas com travestis que os meus alunos fizeram, que eu acompanhei e tal, em enquete, nós fizemos 2 pesquisas. Fizemos umas com travestis e uma com prostitutas. Isso quando eu dava aula de antropologia. A das prostitutas, sim, trabalha em prostíbulo, não é garota de programa, que aí costuma ganhar um pouco mais. A prostituta é aquela pessoa mais sofrida. 70% das prostitutas são mulheres que foram abusadas, que foram estupradas pelo pai, pelo padrasto, e estão ali naquela condição. É uma conclusão interessante que a gente chegou. Mas na entrevista com travestis, uma coisa ficou muito clara para mim no depoimento dos travestis. A grande maioria que os procuram na condição de passivo. Eles querem que o travesti seja ativo na relação. Eles querem ser penetrados. Porque muitas vezes a mulher, quem não entende, pode pensar o seguinte: o homem que procura o travesti é aquele homem que tentou sexo anal com a esposa e, como não conseguiu, ele vai procurar o travesti para conseguir o sexo anal. Na maioria das vezes, não. Ele vai para ser penetrado. Então, provavelmente, muito provavelmente, esse homem é bissexual. E aí é um bissexual que é apaixonado por uma mulher. Eles gostariam que a mulher tivesse pênis. E como a mulher não tem pênis, muitas vezes procuram fora de casa. Já existem aí nas lojas de sex shop pênis para que a mulher possa prender na cintura e enfim, são fantasias desses homens. Mas, acima de tudo, ele não se realiza somente com a relação tradicional que ele tem com a esposa. Então ele vai buscar isso fora. Mas pode ser também um bissexual. O casamento não está bem. Qual é a questão do bissexual? A diferença do bissexual para o hétero e para o homo? É que no caso do homossexual, ele vai procurar outro homossexual. O heterossexual vai procurar outro heterossexual. O bissexual, quer dizer, o homossexual masculino vai procurar homem. O homossexual feminino vai procurar mulher. O heterossexual, homem procura mulher, mulher procura homem, tá claro? O bissexual, ele procura homem ou mulher, mas ele se apaixona, ele é fiel, ele é uma pessoa normal, como nós. Como hétero, como o homossexual. Mas a diferença do bissexual é o seguinte: por exemplo, se um homossexual está com crise no relacionamento, ele corre o risco de trair o seu parceiro com um outro parceiro. Se um heterossexual, uma mulher heterossexual, está com um problema no casamento, ela corre o risco de trair o marido com outro homem. No caso do bissexual, não. Ele pode trair com um homem ou mulher. Ela pode trair com um homem ou mulher. Então o universo se amplia. Então, isso por quê? Porque se sente rejeitado, se sente diminuído, humilhado, com baixa autoestima. Porque muitas vezes no relacionamento isso acontece, gente. E aí a pessoa vai buscar alguma outra realização. E aí essa realização muitas vezes é buscar o travesti. O travesti é um homem que se veste como mulher, que durante um período do dia ele se comporta como mulher. Ou a mulher que se veste como homem. É mais raro, mas também existe, né? É isso, travesti. Então, e aí, como ele vai vender o sexo, né? O travesti que se vende, então ali vai ter relações tanto homossexuais quanto relações em que ele é passivo quanto ativo. Né? Essa questão também de ativo passivo também é uma questão muito discutível, né? Entre os parceiros homoafetivos, sejam eles mulheres ou homens, é muito discutível. Por quê? Na relação hétero, a gente acha que o passivo é o homem, né? Não necessariamente. Que o passivo é a mulher. Não necessariamente. Pode ser que seja o homem.
Freud vai definir ativo e passivo da seguinte maneira, que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: ativo é aquela parte da relação, o homem ou mulher, aquele ou aquela, que quer dar prazer ao outro. Então ele busca satisfazer o prazer do outro. Passivo é aquele do grupo que quer sentir prazer. Então ele é egoísta, ele está olhando para ele. É um sentimento mais egoísta mais do que o outro. O outro quer dar prazer, o passivo quer sentir prazer. Então o passivo fica esperando o outro provocar nele prazer. Então isso pode ser na relação hétero, na relação homoafetiva, enfim. Isso não depende de ser homossexual, bissexual, né, transexual, etc. Então, essa é a questão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Espero que tenha respondido a sua dúvida, Ana Paula. Espero que você tenha, né? Enfim. Lavínia não perguntou. Vamos ver se tem mais alguém perguntando. Pessoas perguntam um pouco. Acho esse assunto tão, né? Abraço, querido da Guatemala, diz o Mário. A Fátima, o Jorginho diz o seguinte: parabéns, amigos, esclarecendo a todos, a Céia Cruz também, mais uma vez te ouvindo, um grande abraço. Eu estou aqui conferindo, gente, só um tempinho, um pouquinho, se tem alguma pergunta. Estou no Rio de Janeiro, a Zélia está no Rio. Está no Rio. Legal, Zélia. Ela mora na Califórnia, está no Rio de Janeiro. É o brasileiro aí do mundo todo, né? O brasileiro na terra do tio Sam, na terra do Donald Trump, né? Ele fica bravo, mas nós estamos indo lá, invadimos os Estados Unidos. Tá um grupo lá assistindo aqui, que legal, Zélia. Vai na Guatemala, Lavínia, estou inscrita, eu sigo você, a Luiz, por isso aparece Auro Freitas de Ubá, Minas Gerais. Um abraço, Áureo. Abraço para todo mundo. Estive com a Silva de Ubá esse final de semana. Pergunta: e não tem caso de uma pessoa... o Mário, legal, Mário, vamos ver sua pergunta, Mário. Mário é psicanalista, um grande psicanalista, fez formação conosco. Mário pergunta o seguinte: e não tem caso de uma pessoa que teve uma mãe autoritária e por isso procura travesti? Vamos lá, Mário. Em que sentido poderia essa mãe autoritária? Ele se identifica com a mãe? Eu não sei, é muito complicado. A mãe autoritária, sabe o que ela faz com o filho? Ela inibe o filho, fica aquela pessoa contida, sabe? Aquela pessoa tímida, aquela pessoa que não consegue falar em grupo, em público, aquela pessoa que não consegue se expressar. É como se a mãe estivesse dizendo: cala a boca, fica quieto, não faz isso, não faz aquilo. É como se a mãe estivesse falando isso no inconsciente dele 24 horas por dia. Do ponto de vista da sexualidade é um pouco mais complexo. Isso vai ter relação, Mário, com os conflitos sexuais que ele tem no casamento, que ele tem na vida 2. Vida 2 aí pode ser a vida homo. Às vezes, vamos supor, tem aquele homo afetivo mais encolhido e o parceiro reclama que ele não é proativo, que ele não toma decisão. Mas isso pode ser o hétero também. Então, a mãe autoritária, ela vai fazer mal ao hétero, ao homo, ao bi. Não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a postura pública dessa pessoa, entendeu? Mário está certo que muita gente usa isso como argumento. Um outro argumento que é comum é o seguinte: a pessoa que é abusada, que é estuprada, ela vai se tornar homossexual. Falso isso. Ninguém vira, ninguém se torna, tá bom, gente? A pessoa já é e ponto final. Qual o problema de ser também? Né? Vai para o inferno? Não, não vai não. Vamos lá. Pode um homem que se diz ser heterossexual, mas que sempre ficou com trans, decidir, deixa eu voltar aqui, caramba, tem uma frase aqui na frente, eu não consigo ler, deixa eu ver aqui, eu subo aqui, não sobe mais. Decidir sozinho, sem ajuda de um profissional, como profissional, livrar-se, deixa eu acabar de ler, livrar-se dessa vontade ou desejo. Eu não entendi a pergunta. Pode um homem que se diz heterossexual,
mas que sempre ficou com o trans, decidir sozinho se livrar desse desejo? Primeiro que trans, o que é trans? O transexual é uma questão do gênero. Então, por exemplo, existem transexuais, homens que se tornaram mulheres, que é difícil identificar. A gente olha e pensa que é uma mulher. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito famosa, né? A Roberta Close. Quem se casou com a Roberta Close, que é transexual, fez cirurgia e tudo, é a primeira famosa, né? Quem se casou com a Roberta Close, se casou com a mulher. Entendeu? É uma mulher. Da mesma maneira que uma mulher que faz a cirurgia e se torna homem, é um homem. Então não é um desejo ruim, não é nada ruim, não tem a ver com homossexualidade, tem a ver com transexualidade. É diferente do homossexual. Eu tenho um amigo homossexual, certa feita ele me convidou para almoçar na casa dele. Ele e o marido, os companheiros, né, o companheiro dele, aliás, foi o marido dele, o companheiro dele que preparou o almoço. Um almoço delicioso, tudo com muita etiqueta, ele é muito chique, né, é italiano. E aí depois que almoçamos, fomos conversar, jogar a conversa fora. E aí, naturalmente, eu sou psicanalista, né? Aí vem à tona a questão da homossexualidade. E o curioso é que os dois, aliás, eu tive dois analisantes que eram assim também. O curioso é que os dois usam barba. Os dois. Porque quando a gente pensa num casal homossexual, a gente pensa assim, quem faz o papel de mulherzinha, quem faz o papel de homem, a nossa cabeça é dual, né? Homem e mulher, a gente não consegue inserir outra coisa. E aí ele disse para mim assim, Aloysio, as pessoas me perguntam. Eu digo assim, olha, eu sou um homem que gosta de homem. Entendeu, gente? Não tem que mudar. É um homem que gosta de homem. É uma mulher que gosta de mulher. Se muda, se a pessoa faz uma cirurgia, faz aquela transformação, toma silicone, usa siliconado, nesse caso aí já é muito mais uma questão de gênero. É o homem que quer se sentir mulher. É a mulher que quer se sentir homem. Tem lésbicas, por exemplo, que usam roupa masculina, tomam hormônio para desenvolver barba. Ela quer se sentir homem. É diferente. Agora, tem mulheres que são casadas uma com a outra e que são as duas muito femininas. Então, como disse o meu amigo, eu sou um homem que gosta de homem. Eu sou um homem de barba que gosta de beijar um outro homem de barba. Porque pra gente isso é muito novo, né? E aí a gente tem dificuldade de aceitar. Na verdade, a gente aceita se quiser, mas temos que respeitar. Eles merecem respeito. Não temos nada com a vida deles. Nem se formos pai e mãe. É a vida deles, não é minha. É um problema deles, não é meu. Isso não é problema acima de tudo. Então eu posso até achar estranho. Eu posso até não aceitar, mas eu tenho que respeitar. Se eu começar a discriminar, eu posso responder por isso. Inclusive legalmente. Inclusive legalmente. Então cuidado com as piadinhas. Eu tenho me vigiado muito nas piadinhas. Eu passei o final de semana lá na cidade de Santos Dumont. Lá em Santos Dumont tem o Museu do Cabangu, o museu do Alberto Santos Dumont, do pai da aviação, do cara que inventou o avião. Um brasileiro. Se eu viajo para os Estados Unidos hoje, se eu viajo para a Europa hoje, eu agradeço a esse brasileiro. Brasileiro, gente. Eu digo mais, se existe a nave espacial que levou o homem à Lua, a Marte, sei lá onde, agradeço a esse brasileiro aí, Santos Dumont, que tentam tomar dele essa invenção, mas é dele, ponto final. A Ana, tem uma amiga, deixa eu ver aqui, deixa eu citar aqui, amiga de Portugal agora, que entrou aí agora, não. Enfim. Então eu estava lá na cidade de Santos Dumont, tem lá o Museu de Santos Dumont, e aí lá tem uma piada. Se você beber a água da cidade de Santos Dumont, o homem no caso, piada machista, você pode se tornar gay. Ana Batista, minha amiga de Portugal. Tudo bem, Ana? Estamos conversando aqui sobre
sexualidade. Sexualidade, homossexualidade, bissexualidade, sexualidade. De uma forma tranquila, rasgada, sem medo. Vamos conversar um dia sobre casamento, gente, sobre sexualidade no casamento. O que vocês acham? Então, voltando aí à história de Santos Dumont. Então tem essa piada machista, homofóbica, que diz o seguinte: quem beber da água de Santos Dumont vira gay. Primeiro que é uma piada irracional, piada retardada, de gente retardada. Primeiro, ninguém vira gay. Essa história de virar gay é uma história homofóbica, perigosa. É essa que proíbe, que os pais proíbem os meninos de lavar vasilha, de arrumar a casa, de brincar de boneca, senão vão virar gay. E aí afastam o filho da família. Ficam aqueles rapazes irresponsáveis que não, né? Então é complicado. A Lavínia está dizendo aqui, muito bom falar sobre sexualidade no casamento, de uma visão técnica, de uma visão psicanalítica, sem senões, né? Mas aí voltando à questão aí, então eu estava lá ouvindo essa piada. Há uns anos atrás, quando eu ouvi essa piada, eu ri. Mas dessa vez eu fiquei sem graça. Sabe por quê? A piada é homofóbica. A piada não diz respeito ao Santos Dumont. Puxa vida. Podiam dizer assim, quem vem a Santos Dumont vai desenvolver a capacidade de voar para os seus sonhos. Olha que legal. Mas é uma piada homofóbica. Porque dizem que o Santos Dumont era gay. E se ele era gay, qual o problema? Isso diminui a capacidade dele de ter inventado o avião. E quem disse que ele era gay? Ele não disse. Quando a pessoa não afirma, a gente não pode dizer nada. Só porque a pessoa é afeminada, não se pode dizer. Eu vou confidenciar um segredo para vocês aqui, vocês não contem para ninguém. Quando eu era criança, sabe quem fazia? Naquela época, meus pais eram pobres, não podiam comprar, muito pobres, né? Não podiam comprar bonecas vestidas. Então eles compravam aquelas bonecas de plástico, com cabelo desenhado na cabeça. Elas não tinham cabelo não, o cabelo deles era desenhado na cabeça. Eram bonequinhas muito baratas. E aí, sabe quem confeccionava roupa para as bonecas? Eu. Minha mãe dizia que eu ia ser estilista quando crescesse. Talvez eu seguisse carreira, eu seria um bom estilista. Mas eu pergunto a vocês, o que isso tem a ver com heterossexualidade, com homossexualidade? Nada a ver, gente. Nada a ver. Né? Então, essa é a questão. Espero ter contribuído para um diálogo nesse assunto. Claro que esse assunto não se esgota aqui. A gente continua. Podemos retomá-lo em outro momento. Podemos retomá-lo para discutir a relação sexual homoafetiva. Podemos, né? Podemos discutir a relação sexual heteroafetiva, podemos. A bissexualidade, mas enfim. Só quis fazer essa provocação, debater com vocês, conversar com vocês sobre esse assunto. E agradeço aí a atenção, né? Agradeço aí a audiência, peço que continue compartilhando para que esse diálogo possa chegar a mais pessoas. Não queremos aqui impor ideia nenhuma, apenas um diálogo. Como o consultório não pode impor nada, é um espaço livre em que o analista, o analisando, é livre para expor o que ele sente, o que ele pensa, o que ele passa. Então eu acho muito legal levar esse espaço no consultório. Ó, aqui o meu divã, aqui atrás tem o meu divã. Levar esse espaço do divã para o público, que é um espaço muito mais acolhedor, muito menos preconceituoso, discriminador, como é o espaço religioso. Eliana Rossal, ela diz assim: a homossexualidade não é normal, pois foi dita por hétero, mas é uma coisa natural. Eu não sei o que é ser normal. A normose, ela é temporal. Acho que a Eliana foi muito feliz na colocação dela. Muito bem, ela não é normal, mas é natural. Por que ela é natural? Porque nasce com a gente, né? E não é normal porque a normose é uma condição, é um condicionamento histórico, cultural. A normose
tem muito preconceito, muita discriminação. Como não é normal o negro ter acesso às classes sociais mais altas. Não é normal um médico negro. Não é normal um administrador de empresa mulher. Né? Então, normal quer dizer não é a maioria. Então, tudo bem que não seja normal para homossexual, também não sou normal, então. Se a Eliana for uma pessoa, uma mulher de comando, também ela é anormal. Bobagem discutir questão de normalidade. Vamos discutir naturalidade. Todos nós somos seres humanos, naturais, filhos de Deus. Todos nós nascemos para ser felizes. Não é A ou B que vai dizer o que somos. Quem tem que dizer como somos, somos nós. Então, Auro Freitas dizendo, quero sim escutar sobre o casamento. Estou esperando, hein? Até a próxima. É verdade. Eu estou pensando, inclusive, gente, em organizar um horário fixo, e um dia fixo da semana, né? Para que a pessoa não fique, quando é que a Luiz vai gravar? Vai transmitir? Ter o horário certinho. É claro que é difícil por causa das minhas viagens. Eu viajo muito, e aí às vezes complica, né? Mas eu vou tentar escolher aí um dia e horário, como a terça-feira, como hoje, né? Para a gente ter esse encontro fixo. Tá bom? Então nós vamos conversar sobre sexualidade no casamento, de forma tranquila, levando o consultório até você. Você no divã. Um grande abraço. E olha, compartilha a mensagem, tá bom? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam acessar. Grande abraço. E os que virem depois, deixa o recado aí que a gente vai respondendo. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus.